Vamos falar hoje de socialismo fabiano. O que é o socialismo fabiano? Para falar a respeito disso, é preciso explicar um pouco o porquê do nome, o porquê do termo fabiano. E aí nós vamos conseguir entender por que a estratégia do socialismo fabiano é assim e por que ela é tão exitosa na nossa sociedade, porque ela deve sim ser olhada com ares de muita preocupação e muita diligência. Para começar, o socialismo fabiano é mais uma escola, mais uma vertente do socialismo, que tem ali, se você for pesquisar, você vai ver que tem lá os utópicos com Proudhon, você vai ver que tem os científicos, o socialismo científico com o Karl Marx, você vai ver que tem aqueles que negam a luta de classes, como os adeptos de Robert Owen, né, que são os owenistas, você vai ter os stalinistas, você vai ter os trotskistas, você vai ter os leninistas, você terá os kilsuministas, que são adeptos da ideologia Juche, que é implantada na Coreia do Norte, criada por Kim Il-sung, e que é uma espécie de elevação à 19ª potência do culto à personalidade. Você vai ter os maoístas, que são de Mao Tse-tung, você vai ter aqueles que são partidários da Revolução Marcosiana, você vai ter aqueles de Antônio Gramsci. Então são várias correntes do socialismo, cada uma interpretando ao seu modo, tentando aplicar da melhor maneira o socialismo na sociedade da forma que eles entendem melhor, né? E a escola fabiana, o socialismo fabiano, o fabianismo, é mais uma dessas vertentes, né? A Sociedade Fabiana foi fundada em Londres, salvo engano, dia 4 de janeiro de 1884, por um casal. E a partir dali, usando Londres como uma área de experimento de implantação do socialismo fabiano, criaram lá a Fabian Society, né? Depois descobriu-se que a inspiração, na verdade, a teoria, né, foi sim criada na própria Rússia, não foi criada em Londres, não foram intelectuais ingleses que criaram a ideia do socialismo fabiano, né? Na verdade foram os russos que ficavam lá naquela punhetação filosófica, todo mundo interpretando como fudeu o mundo com o seu socialismo, né? E distribuíram essa porra dessa ideia aí que foi aplicada em Londres através da fundação da Sociedade Fabiana. Ao fundar a Sociedade Fabiana, né, esse casal que era ali de uma certa influência nos meios, né, cooptou algumas pessoas, né, muitos intelectuais, pessoas do meio artístico, né, para difundir o socialismo fabiano, que acabou impregnando no Partido Trabalhista, o Workers' Party, tomando o parlamento e aí sim colocando em prática as suas pautas e as suas reformas graduais. Vamos falar a respeito do nome, socialismo fabiano. Por que fabiano? O nome é uma homenagem a Quinto Fábio Máximo Verrugoso, um ditador romano que atuou na Segunda Guerra Púnica contra o exército de Aníbal. E é interessante porque se nós avaliarmos a estratégia do Quinto Fábio, nós vamos entender a estratégia dos socialistas fabianos. O Quinto Fábio, ele foi como eu já disse, um ditador. Ele foi eleito cônsul 5 vezes, salvo engano. Acho que foi isso, 5 vezes ele foi eleito cônsul de Roma. E ele tinha uma estratégia muito interessante, muito peculiar, que era o seguinte. Aníbal era foda, né? Aníbal Cartago, né? E ele, o pai assim da estratégia militar, o mestre da estratégia militar, as suas estratégias são estudadas até hoje nas escolas militares. E ele metia medo porque o cara era um puta do estrategista, né? E, bom, o Quinto Fábio foi lá e pensou, como que eu vou bater nesse cara? Como que eu vou conter o avanço do exército dele, que hoje é a Tunísia, né? A Cartago. E o Quinto Fábio teve uma ideia nada muito corajosa, eu diria, né? Mas que surtiu um efeito que a longo prazo os próprios romanos, que condenaram a princípio a estratégia do Quinto Fábio por ferir o orgulho de Roma, né, tiveram depois que dar razão a ele. Quinto Fábio pensou assim, bom, é difícil enfrentar o cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou exaurir as forças dele, né? Como ele tinha um exército maior, o cara era mais poderoso, mas eu vou exaurir as forças dele. Então o Quinto Fábio fazia o seguinte, ele dispersava as tropas do Aníbal, né, e pegava pontualmente, né,
atacava os suprimentos, atacava ali as armas, pegava um pelotão isolado ali, matava aqui, matava o traçado, de modo que o Aníbal não conseguia ir para o embate corpo a corpo, né? Porque o Quinto Fábio evitava isso ao máximo, né? E conseguiu conter o avanço do exército que estava sob regência de Aníbal. Até que Aníbal teve uma brilhante ideia, porque era um homem brilhante, e pensou, bom, tá difícil enfrentar esse cara está contendo o avanço do meu exército, e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou criar uma desconfiança em Roma, no Senado de Roma, sobre Quinto Fábio, de modo a tirá-lo do meu caminho, porque o cara é inteligente pra caralho. E o Aníbal fez o seguinte, começou a atacar as propriedades da elite dos romanos, né, em especial do Senado, mas não a da gente Fábia, que era a casa ligada ao Quinto Fábio, que era a raiz dele, né, que eram proprietários ali de terras também. Né? E nisso, o Senado romano falou, caramba, o cara não termina essa porra dessa guerra logo. O cara evita o combate corpo a corpo. E o inimigo ainda vem, fode as nossas propriedades, menos a do Quinto Fábio, a da casa da gente Fábia. Tem alguma coisa, esse cara tá conspirando contra Roma. Tiraram o Quinto Fábio do comando. Aí Aníbal teve um razoável progresso no fronte. Depois tiveram que colocar o Fábio de volta como um coditador, né? Teve dois ditadores no comando, o Quinto Fábio e um outro cara lá. Né? E o outro cara lá teve a atitude de mandar o exército corpo a corpo contra Aníbal e se fudeu. Aí o Quinto Fábio teve que usar a sua tropa para resgatar a tropa do cara que tinha se fudido. Né? E aí ele foi elevado lá pelo povo como um sábio militar e etc e tal. Né? Mas, voltando, e o que isso tem a ver com a estratégia dos fabianos? Né? O que a estratégia do Quinto Fábio tem a ver com a estratégia dos fabianos? O Quinto Fábio era conhecido como cunctator, ou seja, aquele que adia em latim, né? Ou seja, o procrastinador. Por quê? Porque ele não ia para o combate corpo a corpo, ele ia pontualmente ferindo o inimigo, infligindo algum dano, certo? E ele ia sempre evitando, procrastinando, né? Adiando o final do combate. De modo que apenas quando o inimigo estivesse totalmente exaurido, que não chegou a acontecer sob a regência do Quinto Fábio, é que ele conseguiria alcançar o seu final. Voltando para os fabianos, é assim que eles agem. O socialismo fabiano é uma espécie de mudança gradual, são reformas graduais que eles vão implantando na sociedade através de eu diria, de uma concentração de forças em torno daquela pauta. Então, por exemplo, os socialistas fabianos acreditavam que, olha, vamos tomar a cultura, a educação, né? E a gente vai, através desses mecanismos de difusão de ideias, criando uma atmosfera favorável às nossas pautas. Qual que é o X da questão? Qual que é o problema com o socialismo puro? Né? A questão é, os socialistas fabianos não queriam nada que viesse da massa. Eles não estavam interessados no proletariado, nessa classe baixa. A meta dos fabianos era a própria burguesia, era a própria elite. Então você imagina uma pirâmide, né, onde está aqui as pessoas normais, né, e aqui em cima a casta, certo? A elite burguesa. Ora, nós não somos socialistas, nós não somos esquerdistas, nós acreditamos que há uma elite que domina o resto da sociedade, né? Que há uma elite que domina a superestrutura, que manda na infraestrutura. Ao invés de eu conscientizar essa gente burra proletariada a fazer uma revolução armada e sangrenta, o que é um processo muito difícil de se acontecer, porque eles estão alienados do caralho 4, é muito mais fácil eu tomar a elite e a partir da elite impor as reformas que eu quiser. Então é mais fácil eu tomar a cabeça de um João Dória, por exemplo, alçá-lo à presidência da República, ou a de um Fernando Henrique Cardoso, e aí sim eu impor as reformas que eu quiser e o proletário vai ter que calar a boca, porque afinal de contas eu sou o Estado. Então a briga dos socialistas fabianos com os socialistas roots é o seguinte, os roots falam, vocês têm que pensar no proletário, os fabianos falam, não, a gente tem que tomar a elite, né, a gente tem que vender para os caras o peixe, cooptá-los, e aí sim implantar aquilo que nós desejamos. É um corte de caminho, se você parar para pensar, muito mais pragmático, e o socialismo fabiano é pragmático nesse sentido, porque afinal de contas você toma tudo estando na elite. Então é um socialismo para a elite.
Isso foi, inclusive, um questionamento do Trotsky, na verdade, uma denúncia, né? O Trotsky, que era um cara puritano dentro do, do esquerdismo, né? E ele dizia, não, vocês têm que ir pra massa, que não sei o que. E os fabianos falavam, Trotsky, quer cagar, Trotsky? Vai se fuder, fica aí com a sua utopia de mundinho, de povo. Deixa a gente fazer o que a gente está fazendo. E é engraçado, porque eles vivem adiando. Por que eles vivem adiando? Porque eles não têm pressa. As reformas dos socialistas fabianos, que concentram todo o poder em alguma pauta, elas são graduais, lentas, porém são eficientes. Elas se materializam. Exemplo, ideologia de gênero. Você pega agora o desgraçado do prefeito de São Paulo com um banheiro de gênero lá apoiando a causa. O que é isso? Socialismo fabiano concentrando forças em determinada pauta, tomando a mente de um globalista degenerado de uma figa, né? E implantando a sua pauta. Causa LGBT. Tá aí, estamos aí, né? Submetidos a esses caras. Por quê? Por que isso tem êxito? Porque é gradual. Porque os caras tomam as escolas, tomam as mídias, tomam a cultura. Se você parar para analisar as personalidades que eram ligadas à sociedade fabiana, você vai encontrar, por exemplo, Herbert Robert Wells, né, o escritor, o roteirista, Virginia Woolf, escritora, Bertrand Russell, o gênio lógico-matemático do século XX, que era gênio, tem que admitir isso, né? Bernard Shaw, que inclusive disse essa frase aí, olha como ele era fofinho. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw believed in mass killing by category, not usually by racial category, but by category, you know, the idle, the unfit. Killing off the parasites within society was what Marxian socialism was about. He demanded in a London newspaper that the scientists should devise a humane gas. I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and painlessly. Deadly by all means, but humane, not cruel. Só para você sentir o caráter de um socialista fabiano, tá? Só para você sentir um pouquinho aí do que eles pensam, né? Então você tinha aí o Bernard Shaw, dramaturgo, grande dramaturgo, inclusive, homem de grandes frases, né, da nossa literatura, mas não passava de um cara do mal, como todo socialista. Então você tinha pessoas muito ligadas à cultura, muito ligadas à elite, inclusive de Londres, da Inglaterra, que acabaram influenciando o Partido Trabalhista inglês e tiveram lá o seu auge em determinada época, tanto que os membros do Partido Trabalhista ligados à sociedade fabiana chegaram a compor a maioria do parlamento inglês, mesmo somando os liberais e os conservadores. Então, para você ver que teve muito êxito as ideias dos socialistas fabianos na Inglaterra e ao redor do mundo também. Nós brasileiros sofremos muito aqui com Fernando Henrique Cardoso, criando o Ministério da Defesa, por exemplo, para afastar os militares das decisões e assim manter o poder do monopólio do Estado sobre o resto de nós réis mortais. O socialismo fabiano teve um certo declínio na Inglaterra, quando muitos dos seus integrantes, inclusive pessoas do alto escalão da sociedade fabiana, foram para um lado um tanto estranho, que vivem jogando no colo da direita, mas que não tem nada a ver, que foi a criação de uma, acho que era esse o nome, Ação Fascista Britânica, né? E muitos membros da sociedade fabiana que eram conhecidos foram para a União Fascista Britânica, Associação Fascista Britânica, um negócio assim,
e ficaram identificados com Benito Mussolini, o fascistão, né, o fascista mor de toda a história, que inclusive usou muita coisa do socialismo fabiano para implantar ali as suas reformas na Itália, né? Então você vê a conexão dos caras. E aí ficou um pouco enfraquecido, pegou mal para a imagem dos fabianos na Inglaterra e tudo mais, porém a ideia já estava disseminada ao redor do mundo. Você teve influência em Singapura, você teve influência na Índia, no Oriente Médio, você teve influência aqui no Brasil, tem até hoje, né? O João Dória tá aí para todo mundo ver. E aí vocês me perguntam, mas como que eles são tão exitosos se eles são tão maquiavélicos? É porque é tudo muito subliminar, é tudo muito sugestivo, é tudo muito silencioso, tudo muito, como que eu poderia dizer, tudo muito pontual, né? O dano que eles infligem é muito pontual, é muito cirúrgico, de modo que passa despercebido. E por que passa despercebido? Por conta do discurso. Por exemplo, você pega lá a ideologia de gênero. Todo mundo sabe que é para deturpar as relações sexuais, que é para deturpar a sociedade, que é para levar a garotada para uma sexualidade precoce e totalmente desregrada. Todo mundo sabe que é para isso. Mas qual que é o discurso que eles usam? É o da tolerância. É do amorzinho, dos ursinhos carinhosos, porque é a diversidade, porque é o caralho a quatro. Certo? E por que eles precisam fazer isso na sociedade? Para enfraquecer a sociedade, para exaurir as suas forças, para, enfim, tomar aquilo que eles querem. Assim como o Quinto Fábio Máximo fazia na sua estratégia militar. Aí você me diz, não, mas é impossível que seja assim. Será? Pega a Rússia, por exemplo. Na Rússia é proibido parada gay. A última vez que tentaram fazer, o Putin mandou jato de água naqueles retardados e ficou por isso mesmo, ninguém mais protestou por nada. Por que a esquerda fica calada diante disso? É simples, porque a Rússia já é da esquerda. Então os russos podem oprimir à vontade, né? Você pega a China é proibido manifestações, é proibido ao povo exercer a democracia. Você tem um partido que é o Partido Comunista Chinês. Por que ninguém conclama a democracia na China? Porque a China já é comunista. A China pode oprimir em nome do socialismo, do comunismo, numa boa. A Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela é uma vergonha. Por que a esquerda fica calada? Simples, porque a Venezuela já é da esquerda. A Venezuela não precisa ser enfraquecida com parada gay, com ideologia de gênero, com quebra de sentimento nacionalista, com luta de classes. Não! Quem precisa passar por isso são aqueles países que ainda não estão totalmente na mão da esquerda. De modo que a esquerda vem para esses países e implanta as suas ideias degeneradas. Para quê? Para exaurir a força da nação, para enfim tomá-la para os seus devidos fins. É só para isso que servem essas pautas. Aí você vem com pauta do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento caralho a quatro, para dividir a sociedade, exaurir as suas forças e tomá-la para implantar aí as suas sandices. E por que conseguem fazer isso? Voltando à sociedade fabiana, porque são lobos em pele de cordeiro. O símbolo da sociedade fabiana, da Fabian Society, é um lobo em pele de cordeiro. Está lá no brasão, está lá no escudo deles, como vocês viram aí na miniatura do vídeo, né? De modo que a gente seduz, se mostra uma imagem cativante, bonitinha, fofinha, gestora, né? Ou ainda alguém pró-maconha, de boas, liberal, né? Tranquilo, tamo aí, certo? Chuchu beleza. Mas que no fim, uma vez no poder, revela a sua real intenção, né? Como aconteceu com o João Dória. Primeiro ele falou a favor de escola sem partido e tal, e depois ele foi lá e colocou um cara na Secretaria da Educação que é totalmente avesso à ideia da escola sem partido. Falou bem da juventude, do cara era 4, foi lá e nomeou a porra da Soninha Francine lá, que é uma degenerada lá, para cuidar da juventude. Então, é isso que eles são. Lobos em pele de cordeiro. E não venham com essa história de não, nós temos que dialogar. Amigos, nós temos que dialogar com ideias minimamente admissíveis para uma sociedade. Não é o caso dos socialistas fabianos. Não temos que ter diálogos com esse tipo. E não venham dizer, fulano não é socialista fabiano. Ninguém precisa ter uma carteirinha de socialista fabiano para sê-lo. Basta adequar-se à estratégia. Basta implantar a estratégia. Basta praticar o socialismo fabiano em sociedade.
Você não precisa de uma carteirinha vinculada à Fabian Society datada de 1884. Não. Basta você colocar em prática aquilo que eles querem. E como eu disse, é subliminar, é sutil, é sigiloso, sabe? É ali na nuance, na filigrana. O Dória não precisa ter tatuado na testa socialista Fabiano. E o pior de tudo é que são os caras que comentam disso 24 horas por dia, debandando para esse lado. Eu não entendo. Ou melhor, talvez entendo. Lobos em pele de cordeiro, talvez. Então, é isso. Tá? Grosso modo é isso, acho que já falei demais. Fiquem atentos. Não se deixem seduzir por discursos bonitinhos de lobos em pele de cordeiro. Tá? É essa a lição. Então é isso que eu tinha para falar a respeito do socialismo fabiano. Foi muito breve, muito raso, perto de uma vasta bibliografia que a gente tem. Eu vou deixar alguns links na descrição. E, bom, é isso, né? Estão vacinados. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.